Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 7, vamos continuar, nós vamos ler o capítulo 7, nós vamos ler o verso 10 e o verso 11 do capítulo. Primeira Coríntios 7, 10 a 11. Primeira Coríntios, capítulo número 7, verso 10 e verso 11. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Obrigado, Senhor, por mais um domingo, pela Tua palavra. Fala-nos, ó Deus, nos exorta e nos dirige, mantermos nossos votos que foram feitos diante do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Dados da CNB, que é o Colégio Notarial do Brasil, registra alta de 16,8% do número de divórcios em 2021. Registros são mais ou menos 80.573 divórcios em 2021. É considerado o maior número de divórcios desde 2007. A pesquisa feita pela entidade, que representa 8.580 cartórios de notas do país, apresenta uma nota com um aumento de 40% em relação ao levantamento feito em 2020. Então, o número superou o recorde anterior que havia sido batido em 2020, com 77.509 divórcios. Isto é, o crescimento foi de 4%, enquanto a população brasileira vem aumentando a um ritmo bem menor, 0,7%, ano a ano. E provavelmente em 2023 os números já cresceram, já estão bem maiores. Assusta o fato de que esses números compreendem também os evangélicos, que a cada dia entendem que o divórcio é a melhor forma de resolver conflitos. Só para exemplificar a dimensão do problema, 8 famílias próximas à minha pessoa se divorciaram nos últimos anos. Enquanto pastor desta igreja, tivemos um caso de divórcio e outro de abandono do lar. Ao mesmo instante em que me deparo com casais em conflitos, pensando que o divórcio é a única solução. Penso também que você conhece alguém ou alguns, até mesmo pastores que já estão no 2º ou 3º casamento. Logo, estamos no novo normal, aceito com naturalidade, não só pelo mundo, mas também pela comunidade evangélica de nossos dias. Como sempre, o evangelicalismo brasileiro andando de braços dados com o mundo e tratando como normal aquilo que a palavra de Deus diz que é anormal. Óbvio, então, que o texto de hoje, mais uma vez, romperá com a cultura, no caso, a cultura do divórcio. Precisamos considerar que, embora esse normal não nos traga certa discriminação, há uma clara orientação divina sobre o assunto, logicamente. Uma vez o assunto sendo desconsiderado, ele vai trazer consequências. Não podemos admitir, a partir da lei de Deus, que pessoas se divorciem por motivos banais e ainda gozem de paz na alma. Pelo contrário, elas devem ter a noção dos danos que estão causando a si mesmas
e a outras pessoas. Então, automaticamente, o assunto de hoje tem muitas orientações a nos dizer. O assunto ainda é casamento. Inicialmente, as atenções foram voltadas aos casados que se abstinham sexualmente buscando a piedade, e Paulo deixou claro que, por causa da imoralidade, a abstenção poderia causar danos, e caso houvesse consentimento, que fosse um período curto, lembrando, como Paulo disse, que o corpo é propriedade do outro e privá-lo disso é pecado. Ele continua, como vimos, falando aos jovens e viúvas que optavam pela solteirice ou não casamento, tendo como fonte de inspiração a vida pessoal de Paulo. Entretanto, vimos, o celibato era um dom de Deus, e aqueles que não tinham esse dom, Paulo diz que deveriam e devem casar, para não pecar ardendo em desejos. Eles não deveriam romantizar os desejos sexuais, porque supostamente cairiam no pecado da imoralidade. Sua fala segue, dessa vez aos casados que gozam da mesma fé. Por que é importante isso? Porque Paulo vai falar posteriormente sobre o casamento misto. Pessoas que estavam casadas e foram convertidas, e a outra parte não é cristã. Veja, não é que ele casou com um não crente. Eles não eram crentes e uma parte foi convertida pelo Senhor. Aí Paulo vai dar orientações posteriores. Agora, sua orientação é para que não se separem. E isso está rejeitando a cultura da época. Entre os judeus, havia duas teses a respeito do divórcio. A escola do Rabi Shammai acreditava que a única forma legítima de divórcio era o adultério. Já a escola do Rabi Iliel defendia qualquer motivo para a separação, inclusive queimar o feijão, ou se o homem olhasse para uma mulher e encontrasse na outra algo mais agradável, isso lhe dava o direito de mandar a mulher atual ir embora. A escola de Iliel influenciou muitos judeus, inclusive era a escola predominante no período de Cristo. Muitos embates de Cristo a respeito do divórcio tinham como pano de fundo atacar a escola de Iliel, e eles foram responsáveis, os rabis da escola, responsáveis por vários casos de divórcio. Todavia, mesmo com a responsabilidade de tantos casos de divórcio, não era comum entre os judeus o divórcio. Acontecia, mas entre os judeus eram poucos casos. O que não é o caso dos romanos e gregos. Corinto é uma cidade greco-romana e promíscua, e o divórcio era praticado indiscriminadamente, tanto pelas mulheres como pelos homens que se casavam e se separavam como quem troca de roupa. Um poeta chegou a dizer que se contava as idades das mulheres não pela idade normalmente, mas pela quantidade de maridos que ela teve. Esse é o ambiente que não diverge do nosso. Paulo então vai dizer que não devem se separar, mas caso se divorciem, ou se reconciliem com o cônjuge, ou não estão permitidos casar novamente. Claro que isto é o caminho oposto da nossa cultura, e uma séria advertência tanto aos casais como àqueles que almejam contrair matrimônio. Porque casamento não é algo banal, mas sim algo que Deus instituiu e deve ser levado a sério. Casou, chau pro louro. Duras são as consequências de quem banaliza o matrimônio. Portanto, casais, jovens, considerem o que Paulo vai dizer agora. São 2 versículos, mas tem muita dimensão o que eles falam. Veja, volto novamente ao verso número 10 e veja o que é que Paulo diz. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor,
que a mulher não se separe do marido. O texto não deixa dúvida de que alguns casamentos estavam sendo dissolvidos, e aqui em questão, no verso, pelas mulheres. O uso do infinitivo auristo passivo, que pode traduzir a frase da seguinte forma: a esposa não deveria ter se separado, já sugere que Paulo não está tratando situações hipotéticas. Paulo está tratando situações em que já estavam consumadas. Ou seja, mulheres já haviam se divorciado dos seus maridos. Lógico que a expressão não se separe é um eufemismo para a palavra divórcio. Então, quando Paulo escreve esse texto, não é uma lei casuística, ou seja, não está tratando caso aconteça, mas ele está tratando já um problema que estava ocorrendo. As mulheres já estavam abandonando o marido, já estavam abandonando o lar. Por outro lado, irmãos, atentem que Paulo ele não diz a motivação do abandono. Paulo diz que elas não devem, mas não dá as razões ou por que elas estavam saindo. E aí a gente pergunta, foi adultério da parte do marido? O que alimentou, qual foi o elemento básico que fez com que aquela mulher abandonasse o lar? O importante é que o texto deixa implícito que o ato de abandonar, que a mulher abandonou o marido, foi um ato ilegal. E por isso ele vai tentar corrigir. Ou seja, se pressupõe que a motivação que levou a mulher a sair ou abandonar o lar não foi a motivação legal. E aí nós vamos ver por quê, o que é legal e o que é ilegal. Então ele responde, em primeiro lugar, deixando ciente que essa não é sua ordenança. Aos casados ordeno, não eu. Já estamos cientes de que quando Paulo usa essa forma de falar, não busca desmerecer suas instruções ou torná-las opções a serem seguidas ou não. Na verdade, está em vista que algumas instruções que ele vem dando não são ensinos extraídos do ministério de Cristo. Nem tudo Cristo tratou. Então, muitas vezes, Paulo, inspirado, apostolicamente falando, ele vai, através do Espírito, orientar a igreja. Não é o caso do divórcio. Cristo tratou sobre este assunto, por isso ele diz, não eu, mas o Senhor. Cristo tratou sobre divórcio, portanto, já tem uma regulação divina sobre a prática de se separar do cônjuge, sem necessidade de acréscimo de Paulo. Então a gente precisa ir para os ditos de Jesus. Os ditos dele sobre o divórcio chegam até nós através dos evangelhos. Mateus registra duas citações. Eu quero que você vá comigo para Mateus 5. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Verso 31. Jesus instruindo, e veja o pressuposto da escola de Iliel. 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, preste atenção, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 19, 9. Também diz o seguinte:
Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Vá para Marcos, capítulo 10. É o segundo livro do Novo Testamento. Verso 11. E Jesus lhe disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Lucas, capítulo 16. Verso 18. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Observe então, Mateus e Lucas colocam em vista o homem. Quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério. Lucas diz, quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Já Marcos diz também, se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. A diferença de Marcos para os outros evangelhos está no fato de que Marcos foi escrito num contexto romano e dirigido aos gentios. E nesse mundo, a mulher também podia tomar a iniciativa de se separar, que, como expliquei, é a mesma coisa de se divorciar. E é esse contexto romano que Paulo está se dirigindo, contexto grego-romano, e Paulo está se dirigindo, tratando inicialmente com as mulheres, contrariando os pressupostos culturais praticados. O ensino, como nós acabamos de ver, o ensino de Jesus endossado por Paulo, está seguindo o caminho oposto da cultura da época. O Senhor deixa claro duas coisas importantes nas referências que nós acabamos de observar. Primeiro, a Bíblia reconhece o divórcio. Não há silêncio por parte das Escrituras nesse assunto. Embora fique claro que Deus odeia o divórcio, o profeta Malaquias chega a dizer no capítulo 2, verso 16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Em segundo lugar, ao mesmo instante que a Escritura ela reconhece o divórcio, ela também regula-o. Jesus deixa claro que a causa legítima para se dissolver uma relação é a infidelidade conjugal. A parte ofendida tem todo o direito de se divorciar e contrair novas núpcias. Já o adúltero terá que conviver no caminho da solteirice. Caso não seja por infidelidade conjugal e optem pela separação, o que Paulo está dizendo, que Cristo falou, é que ambos estão expostos ao adultério. A questão, então, que precisamos compreender é que o caso específico que Paulo está tratando não é de alguém que simplesmente se separou, mas Paulo está tratando de dois pontos: alguém que se separou e automaticamente casou novamente. Ou seja, as mulheres, e a gente vai ver e os homens também, estavam se separando sem ser por infidelidade conjugal e contraindo novas núpcias, contrariando o ensino do próprio Senhor a respeito disso. Por isso ele vai dizer o seguinte, verso 11:
Mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie de sua esposa. A oração aqui é condicional. O padrão divino, conforme o ensino de Cristo, é que o casamento não seja dissolvido. Entretanto, embora seja o ideal, o divórcio aqui, Paulo coloca que é uma possibilidade, que existe essa realidade, essa prática. Óbvio, então, que se o divórcio é um fato consumado, o que a igreja deve dizer ou aconselhar por meio do ensino das Escrituras e do próprio Cristo? Paulo responde através de Cristo: não se case ou se reconcilie com o marido. E aqui temos um ponto importante, irmãos. Jesus declara que Deus instituiu o casamento, e aquilo que Ele uniu, ninguém deve separar. Entenda com isso que nenhum casal, segundo a perspectiva do próprio Cristo e endossada por Paulo, nenhum casal tem o direito de anular os votos que fizeram. Nem o marido, nem a esposa tem o poder e a autoridade de tornar um casamento inválido. Paulo, então, não está aprovando, muito menos instruindo, que por vezes é melhor se separar. Pelo contrário, ele está dizendo que se agirem em direção ao divórcio, devem estar conscientes de que os laços não foram quebrados. Logo, ou se reconciliam, no caso a parte que abandonou o casamento, ou permaneçam solteiros. Paulo ainda deixa claro que o que vale para a mulher também vale para o homem. Homens devem considerar que não estão imunes a essa questão. Eles devem também, conforme o ensino das Escrituras e do nosso Senhor, lutar para preservar a união do matrimônio, dando vida aos votos que fizeram, mas, caso optem pelo divórcio, ou se reconciliem ou fiquem solteiros. A razão é simples. Jesus deixou claro que um passo em direção ao novo matrimônio, sem ser por adultério, é o caminho do adultério. Portanto, é quebra do 7º mandamento da lei de Deus: não adulterarás. Mas quando a situação não for evitável, não pode quebrar a lei de Deus. Por quê, irmãos? Devemos entender que nenhum membro do casamento tem o direito de anular os votos, muito menos poder para isso. A ideia paulina, a ideia de Cristo, que Paulo ele ensina em outras passagens, os crentes devem entender que o casamento ele é permanente desde o seu início até o falecimento do cônjuge. Logo, mesmo que decidam se separar, o casamento não é anulado, e qualquer um que contrair novas núpcias estará vivendo em adultério. Gordon Fee, gosto muito do comentário dele. Ele diz o seguinte: as prioridades da orientação são claras, ou das orientações são claras. Mas caso for desobedecer a essa primeira orientação, então, repetindo, deve permanecer como está e não cometer adultério mediante novo casamento com outra pessoa. Se ela não gosta de sua nova condição de não casada, então deve se reconciliar com o marido. Aquilo que é válido para a mulher é para o marido, fecha aspas. Fica evidente, então, que o princípio do matrimônio é que seja até que a morte separe. Caso decidam se separar, não sendo por infidelidade conjugal, nenhuma das partes está liberada para contrair novas núpcias. Caso insista,
estará vivendo em adultério. O que implica para nós esse ensino, né? Muita coisa, tendo em vista que vivemos uma era em que o divórcio tem sido a primeira opção dentro das divergências matrimoniais. Todavia, a gente não pode deixar de tratar esse assunto como muitos fazem. Pessoas divorciadas, elas estão presentes em muitas igrejas, e outras chegam ao Evangelho já com divórcios registrados em seu passado. A igreja, então, deve considerar esse assunto de forma séria, responsável, evitando que existam extremos, e são extremos, muitas vezes, que trazem dores, mais dores do que alívio. Ainda assim, por mais que a verdade de Deus seja dolorida, que dói o que Deus diz, não podemos abrir mão dela para de outras formas tentar aliviar as consequências de atitudes irresponsáveis cometidas pelo evangelicalismo presente. Quero então começar dizendo o seguinte: embora possa parecer estranho, volto a repetir, o divórcio é um tema abordado pela Escritura. Ele existe e não podemos fechar os olhos para essa questão que o próprio Deus revelou em sua palavra. Claro, então, que se ele existe, nós nos perguntamos, quando começou? Quando começou o divórcio nas Escrituras? As evidências bíblicas disponíveis registram e deixam claro que Deus não é aquele que institui o divórcio. Deus não é o criador do divórcio. Ele não deu origem a esse conceito. Jesus, em Mateus 19, falou sobre o divórcio, reconheceu que não faz parte o divórcio da ordem divina. Ele diz, desde o princípio não foi assim. Ao mesmo instante, Jesus deixa claro que a causa de Moisés permitir o divórcio foi a dureza do coração humano. Então entenda o seguinte a partir disso: Moisés não chegou e não criou o divórcio como uma ordenança divina. Estava havendo essa prática em Israel. Os homens estavam indo embora, as mulheres também, os laços matrimoniais estavam sendo desfeitos. Contudo, não havia nenhuma orientação sobre essa questão. Então Deus, por meio de Moisés, exerceu uma função reguladora. Você pode ver Deuteronômio 22, você pode ver Deuteronômio 24, vamos voltar a 24 mais na frente. Isso não significa que o fato de Deus ter regulado não significa que Deus se agrada da prática ou aprova, contudo, Ele reconhece como uma realidade em virtude do coração pecaminoso do homem, por isso Ele regula cuidadosamente a questão do divórcio em Israel. Isso deve nos fazer pensar o seguinte: não somos melhores que Deus. Logo, fechar os olhos diante de divórcios não é certo, não é fato, porque hoje é normal que iremos romantizar. Devemos deixar claro, Deus, a expressão é, odeia o divórcio. Deus não se agrada do divórcio. Deus não aprova o divórcio. Por outro lado, não podemos deixar de cuidadosamente orientar a igreja de acordo com os preceitos divinos. Quando abandonamos esses preceitos, por vezes trazemos danos às almas divorciadas, velozmente sentenciadas e abandonadas,
como se o divórcio fosse um pecado imperdoável, e não é. Então vamos lá. Para evitar esses extremos, ouça o que tenho a dizer. O processo de divórcio nos tempos bíblicos era algo formal, legal, pelo qual uma parte era abandonada. Seguindo o princípio de Deuteronômio, agora eu quero que vocês olhem lá para Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio 24. Veja do verso 1 ao verso número 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio, e a entregar à mulher, e a mandar embora, e se ela saindo da casa dele for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, e escrever uma carta de divórcio, e a entregar à mulher, e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Observe que aqui existem 3 passos. Primeiro, uma carta é devidamente redigida. Posteriormente, essa carta é entregue. Posteriormente, a pessoa repudiada, abandonada, no caso, rejeitada, teria que ser mandada embora num processo legal, ela deveria sair de casa. Então, a carta que Moisés aqui fala é um processo legal e deveria, segundo encontros arqueológicos do período, é que essas cartas, elas não só tinham um pouco do conteúdo, mas também a assinatura de testemunhas, avisando que a outra parte não está casada. E essa parte, ou a parte que estava sendo repudiada, recebia a carta, considerando, lendo a carta que havia sido repudiada, a pessoa deveria sair de casa num processo formal. O problema era a razão pelas quais essas cartas estavam sendo dadas. Deuteronômio 24, o primeiro verso diz: por ter ele achado coisa indecente nela. Esse trecho foi a causa de discussão das escolas de Shammai e de Liel. Os seguidores de Liel, como falei, entendiam que o divórcio, mesmo no caso de um prato sujo, de uma verruga que nasceu na testa, ou de um marido passear e encontrar uma mulher bonita, eles entendiam, era correto, era direito. E em Coríntio, como falamos, a cultura seguia o mesmo caminho. Tanto homens como mulheres se separavam por inúmeros motivos. E aí nós vemos a importância da regulação na lei de Moisés e também das instruções de Paulo à igreja de Corinto. A lei, então, ela considera a legalidade do divórcio, embora Deus odeie. E a gente já sabe por que Deus odeia. Porque todo o divórcio, ele tem um elemento fundamental por trás dele: pecado.
Não existe divórcio que não tenha sido causado por pecado. Por isso, Paulo orienta que, conforme o ensino das Escrituras e de Cristo, que a pessoa casada não se separe do cônjuge. A vontade original de Deus é que eles permaneçam casados e cumpram com os votos feitos. Esse é um elemento fundamental. Acho interessante, irmãos, porque quando namorados, apaixonados, juras de amor são derramadas. O eu te amo brota naturalmente dos lábios. Dói? Dói o quê? Dói ser bonita? São homens que se declaram, que se derramam. Enfim, chega o casamento. Esse dói aqui foi um artifício usado por um dos irmãos da igreja para conquistar a sua amada, né? Aí chega o casamento. Deus, igreja, ministro do Evangelho, tudo testemunha os votos públicos daqueles que se prometem ou prometem se amar, até que a morte os separe, e que sejam felizes para sempre. Tempos depois, o casamento entra em crise, por causa dos pecados do próprio casal. Rapidamente, os votos são lançados ao vento, e as juras de amor se transformam em processo judicial na vara da família. Essa é uma realidade do gabinete pastoral. Famílias que juraram se amar, se dedicar, viverem felizes para sempre, vivem seus pecados de forma ativa e inconsequente, verdadeiros cães e ratos. É uma xícara fora do lugar, é a incompatibilidade, é a desarrumação, é o prato sujo, é uma cueca suja, é uma toalha em cima da cama. São tantos artifícios que eles usam para bombardear o casamento que eu perco as contas. Aí quem consegue viver num ambiente desse? Quem consegue viver num inferno desse? Que uma toalha é motivo de briga, que uma xícara é motivo de discussão, que o prato sujo é motivo de reclamação. A resposta é óbvia: nunca. Nunca. Às vezes eu até me pergunto se eu estou pastoreando adultos ou crianças. Essa é a pergunta que eu me faço. Porque se lá em casa minha mulher for brigar comigo por causa de xícara, eu já estava divorciado desde o primeiro ano do meu casamento. A resposta óbvia nunca é: vamos ver quais são os pecados que estamos cometendo e corrigi-los. Porque, veja, é o pecado, não tem outra coisa, é o pecado. O que mina o casamento é o pecado de ambos. E muitas vezes a gente não tem a consciência de dizer assim: o que estamos cometendo? Vamos corrigir, vamos reafirmar nossos votos que fizemos diante de Deus e da igreja. As pessoas chegam diante de Deus, diante da igreja, fazem juramentos, mas os seus pecados levam à destruição do casamento. E é impressionante, irmãos, é impressionante. Por mais que você apresente o Evangelho, exorte, eles ainda continuam nos conflitos. Não muda, nada muda. Olha, sabe o que é pior? Pior ainda é saber que muitos só buscam orientações pastorais
depois de se frustrarem nos consultórios de psicologia, e tantas outras formas mundanas, como terapia, psiquiatria, drogas medicamentosas. Eles tentam todas as áreas. Todas as áreas. Ah, pastor, mas minha psicóloga é cristã. Não existe psicólogo cristão. Ou ele é psicólogo ou ele é cristão. Porque a psicologia, se você chegar num gabinete, num consultório, melhor dizendo, de um psicólogo, e disser para ele que está passando conflito, sabe o que ele tem que dizer pela cartilha da psicologia, uma vez que você está sendo vítima de uma situação, e que você deve buscar o seu prazer e a sua felicidade, ele tem que dizer para você: abandone o seu marido, abandone sua esposa, vá ser feliz. Ah, pastor, mas a psicóloga, ela é cristã, ela usa a Bíblia. Então ela não é psicóloga, ela está sendo conselheira. Ela está sendo antiética. E isso não é competência dela, porque o aconselhamento, o pastoreamento é do ministro do Evangelho. E alguém que tem como Davi o pressuposto para tratar a alma não é confiável. Mas eles vão para psicólogos, vão para psiquiatras, tomam drogas. Poucos chegam: pastor, preciso de ajuda. Irmãos, entendam, pior ainda, a maioria dos casos, eles comunicam que estão se divorciando. É incrível. Pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não, meu irmão, estou me divorciando. Como assim? Como assim? Veja, eu já tentei de tudo e não deu certo, estou me divorciando. Óbvio, irmãos, que percebe-se que nesse casamento não tem evangelho. E óbvio que a solução normal é: eu vou me separar. Mas o que Deus está dizendo aqui, não o que o mundo diz, não façam isso. Sabe por quê? Porque todo casamento tem solução. Espera aí, não tem solução? Como assim? Quer dizer que o Evangelho ele tem poder para transformar uma alma moribunda, mas não tem poder para transformar um casamento? Quer dizer que o Evangelho salva, transforma homens perversos em santos, como foi Paulo e tantos outros, mas esse Evangelho não tem poder para restaurar o casamento? É claro, irmãos, o Evangelho não restaurará o casamento, porque neste casamento não tem Evangelho. Não há mais Evangelho, porque o cerne é egoísmo, egocentrismo, em resumo, pecados do coração. Por isso que o Evangelho... Ah, pastor, mas eu tenho uma Bíblia lá. Por isso que aqueles que optam pelo divórcio estão desobedecendo ao Senhor e devem sofrer censura eclesiástica. Então eu, como pastor, acredito, quase 100% dos casos, o casal que se divorcia tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado. Mas conforme ouvimos, embora Deus odeie, Ele regulou o divórcio. O divórcio se tornou uma opção. Só que a questão que Paulo está colocando é: não houve infidelidade conjugal, não pode contrair novo matrimônio. Como vimos, Jesus, conforme Paulo fala, deixa claro que divórcios por qualquer motivo
proíbem que se entre numa nova relação. O Senhor deixa claro que tanto aquele que propõe, como a outra parte, se tornam adúlteros ao contrair novas núpcias. Inclusive, aquele que casou com o divorciado também se torna adúltero. Deu para entender a dimensão, irmãos, do problema? Eu me separo da minha esposa por um motivo banal. Se eu casar, eu sou adúltero. Quem casou comigo também é adúltera. Se eu não casar, mas ela casar, quem casar com ela compartilha quebra do 7º mandamento. Ambos são adúlteros. Hoje, casamento e novo casamento é praticado no seio da igreja de forma natural. Mas qual é a questão, então? É que o casamento, mesmo que seja dissolvido formalmente, não é a lei humana, fora do escrutínio da palavra, que tem o poder de invalidar. Deus é quem estabelece os meios legais de dissolver os votos antigos. Não é o mundo. O Estado não tem autoridade de anular o que Deus uniu. Calvino comenta e diz o seguinte: o casamento é um pacto sagrado feito em nome de Deus, o qual não fica de pé, nem cai segundo o arbítrio humano, de modo a ser invalidado de conformidade com o nosso bel prazer. A nossa doutrina, apesar de ter pastores presbiterianos por aí, casando e se descasando, a nossa doutrina, nossa confissão de fé do Westminster, no capítulo 24, seção de número 5, diz: no caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Fica claro, irmãos, que a prática do divórcio por qualquer motivo é evidente berço de adúlteros. Cada novo casamento que se estabelece é mais um casal de adúlteros que se forma, se não for por quebra do 7º mandamento. Nós não podemos achar isso normal. Eu não acho normal, muito menos permitir que adúlteros deliberados vivam com a consciência tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Devemos denunciar tais coisas pecaminosas. Caso não se arrependam, devem ser censurados eclesiasticamente. Caso não se arrependam e não votem, devem ser excluídos da comunhão da igreja. Por isso, irmãos, preciso pastoralmente dizer aos irmãos, vocês não sabem, mas eu sofro com essas questões. Porque existe uma vida da igreja nas entrelinhas. E muitas vezes eu recebo visitas para aconselhamento de casais destruídos. Famílias dilaceradas. Eles estão aqui cantando com vocês. Vocês nem percebem. Domingo de manhã, domingo de noite. Para vocês está tudo normal. Mas em casa, eles ainda não se mataram porque um não teve coragem de esfaquear o outro. Porque estão em conflitos. E às vezes tem semana que chove de aconselhamento por causa disso. Automaticamente eu preciso dizer aos casados: matrimônio não é fácil e nunca será. Quem disse que seria fácil?
nós estamos falando de um lar que vive recheado de pecadores. É natural que conflitos surjam. Não é que nós devemos achar o natural e amar o natural do conflito, mas os conflitos surgem. Lá em casa também se reclama por uma toalha que fica na cama, por uma xícara, mas eu nem ligo, eu sou desleixado mesmo. Por isso que, irmãos, o Evangelho sempre deve ser o guia. Será que o problema mesmo é uma xícara? Será que o problema mesmo é uma toalha? Será que o problema mesmo são essas coisas? E aí preciso dizer, irmãos, seu casamento não vai sobreviver se não estiver como fundamento do Evangelho. Não vai. Sem um Evangelho não vai. Vai declinar até morrer. Não vai. Sem Evangelho não vai sobreviver. E aí, irmãos, é tão claro que quando eles começam a dizer os problemas, fica tão evidente, por exemplo, falta de submissão da mulher, falta de liderança do homem, falta de disciplina dos filhos. Estava numa clínica para fazer um exame, e o irmão estava comigo lá, a gente estava sentado, e a mulher chegou e sentou, eu conversando com ele, e ela conhecia ele, disse: fulano, tudo bem, tal, tudo certo, sei o que, e aí como é que está? Rapaz, eu estou aqui sendo acompanhada por um psicólogo, eu e meu filho. Aí eu já atenei, né? Já liguei as antenas. E por quê? Sabe como eu divorciei, né? Olha o motivo. O menino dormia na cama e o marido dormia na rede. Olha que idolatria. Esse é um dos motivos de muitos casamentos se acabarem. Pais que amam mais os filhos do que os cônjuges. Ei, Deus manda você amar seu marido e sua esposa, também seus filhos, óbvios, mas entenda, Deus ordena que nessa relação os filhos vão embora, mas o cônjuge fica. Você não está preparando filhos para você, você está preparando filhos para constituir outra família. Então todo o seu amor iniciado direcionado ao cônjuge. Não, é porque meu menino dormia na cama e ele dormia na rede. Aí eu não aguentei. Eu disse: você, qual é o problema? Qual é? O de pecado. Seu problema é pecado. Porque isso não é o papel da mulher. Isso é idolatria aos filhos. Por isso que seu marido foi embora. E é assim, irmãos, quando começam a dizer casos, sem o Evangelho não dá. Agora, se for infidelidade, como já aconteceu, se não há intenção de perdoar, a parte infiel tem todo direito de pedir divórcio e contrair novas núpcias. Agora, se não for por motivo, deixa eu lhe dizer, se você se divorciar, você não pode mais casar. Não pode mais casar. É duro, não é não? Não é duro? Por isso que eu digo aos jovens, casamento é coisa séria. Casamento não é brincadeira.
Se você não tiver a consciência disso, você não vai evitar uma desgraça. Casamento não é aventura, não é vamos ver se vai dar certo. Não, ele é permanente. Se não considerarem isso e depois casarem, não podem voltar atrás por qualquer motivo. Terão que viver e lutar para que a vontade de Deus se estabeleça. Sabe qual é o problema? É que muitos jovens hoje casam pela beleza, pelo corpo e por tantas outras virtudes mundanas. E por isso, quando casam, sofrem o impacto de terem casado com a pessoa errada. Ah, pastor, mas ele é um menino tão bom. É um amor de pessoa. Ele é crente? Quando tiver um problema no teu lar, quando você adoecer, jovem, se seu namorado e seu futuro marido não ama a Deus, ele não vai orar por você. Você vai ficar só, você e o seu Deus. E se você continuar doente, sabe o que vai fazer? Ele vai te abandonar, porque ele não ama o teu Deus. Ah, pastor, mas ele é membro da igreja. Acaba com essa história, às vezes tem um bocado de ímpio no seio da igreja. Tem um bocado de descrente no rol de membros. Tem 10 anos, pastor, que ele é da igreja. Isso não significa que ele é crente. Aí depois casa, aí está no gabinete pastoral dizendo, pastor, me ajude. Casou, acabou. Por isso que Paulo vai ver, vamos ver a semana passada, ou semana que vem, eu estou andando para trás, feito caranguejo. Semana que vem, o casal, ímpios, uma parte se convertia. Qual era a prática? Abandonavam lá. Paulo disse, não é para deixar o lar. A fé não autoriza divórcio. Agora, se a parte ímpia não quer viver, você está livre, mas esse julgamento quem faz é o ímpio e não o crente. Por isso, jovens, digo, cuidado com os seus namoros, cuidado com as jovens que vocês namoram, cuidado com os jovens que vocês paqueram, porque isso pode trazer danos no futuro e nem papai pode desfazer. Porque o que Deus uniu não separa o homem. Por outro lado, irmãos, finalizando, o que dizer àqueles que já cometeram esse erro e agora estão com a consciência pesada? Há sempre graça, irmãos, para corações arrependidos. Divórcios, adultérios, não são pecados imperdoáveis. Você sabia que o próprio Deus deu carta de divórcio a Israel? Você sabia disso? Israel estava tão rebelde, idólatra, que a linguagem que o profeta usa é Deus dando carta de divórcio. Mas veja, Deus deu carta de divórcio, mas nunca abandonou aquela que ele amou. Diz o profeta que ele viu Israel, numa linguagem poética, como uma jovem caída que ele cuidou e amou e deu de tudo, e ela se tornou bela, maravilhosa, e os homens, diz o texto, que os homens começaram a ficar atraídos pela beleza dela, até que ela se prostituiu. E o profeta disse, Deus deu carta de divórcio. Deus repudiou ela. Mas
A teologia bíblica é fantástica. Sabe por quê? Porque houve reconciliação. Paulo diz que se reconcilie. Deus deu a Israel divórcio para que Israel voltasse para Ele. E Cristo não foi a carta de divórcio. Cristo foi um contrato de casamento. Foi o pacto entre Deus e o seu povo. Cada gota derramada por Cristo na redenção tem o poder de perdoar divorciados, adúlteros e todo o pecado. Você vai viver com essa marca pro resto da vida. Mas uma marca maior, que é o sangue de Cristo, cobre essa transgressão. Quando aquela mulher foi pega em suposto adultério, Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. No final de todo o embate, Jesus disse: quem te condena? Nem eu. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E nós não temos poder de manchar aquele que Deus lavou. Nós não temos como desfazer o perdão que Deus deu. Então, meu irmão, se você está aqui e já viveu isso, lembre-se, vá e não peques mais. Eu concluo. Precisamos acabar com essa cultura. E se isso só será possível, sempre é o mesmo caminho, a gente se curvando ao Evangelho. Casamentos não sobreviverão sem o Evangelho. E o problema de muitos casamentos é pecado por não submeter ao Evangelho. Eu peço a Deus que tenha falado para que os aconselhamentos eles diminuam ou zerem. Porque se um dos sinais, como diz Martin Lloyd Jones, um dos sinais de gabinete cheio é porque o povo não está se curvando ao Evangelho. Que Deus nos ajude. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Preserva o nosso matrimônio, o nosso casamento, Senhor, para a tua glória. Em nome de Cristo, Senhor. Amém.